Dimensional Sovereign capítulo 111. Superando o limite parte final. Ó. Luca. Não. Sétimo comandante. Saudações ao sétimo comandante. Andras e os outros deram as boas-vindas a ele. Seus olhos estavam cheios de temor enquanto eles olhavam para Luca. O soberano que era de longe o primeiro lugar. Luca, que havia se tornado um dos 12 comandantes do exército. Era o orgulho dos soberanos. Eles competiram com Luca mais de uma vez. Então eles conheciam a força dele melhor do que ninguém e sabiam que era tolice lutar contra ele. Assim, não havia nenhuma animosidade em seus olhares quando o viram. Luca riu. Tem um lugar no grupo aí. Oh, opa! O comandante é bem-vindo a qualquer momento. Agnus, o líder do grupo, rapidamente ofereceu um convite a Luca. Uma vez que ele se juntasse ao grupo, eles seriam capazes de lidar com os lagartos livremente. Luca, no céu, olhou para baixo. Claro. O Luca que estava no grupo era seu clone. Os soberanos estavam em uma situação difícil. Então ele enviou seu clone para ajudar. Não haveria nenhum motivo para continuar lutando se todos os outros soberanos estivessem mortos. Inimigos além da imaginação existiam nos mundos de Vamon. Se possível, seria bom ter um grande número de soberanos habilidosos a fim de defender a Vamon da Terra. Então, acho que eu deveria encontrar um alvo diferente. Luca observou o campo de batalha, procurando os lordes avançados. Havia lordes em todos os lugares. Muitos deles haviam sido libertados das prisões ao. Havia muitos comandantes aliados lutando contra eles. Luca deu suporte nas situações em que seus aliados estavam em desvantagem. Ele usou o fluxo celestial para espalhar a magia dos lordes inimigos à distância. Então, depois de um bom tempo, Luca já tinha eliminado mais 4 lordes avançados, 8 lordes intermediários e 10 inferiores. Apenas 5 corações apareceram. Ele conseguiu mais 3 chaves de Al e 2 das raras partículas dimensionais. Havia também outros equipamentos de classificação lendária. Por via das dúvidas, ele guardou 2 conjuntos de classificação lendária em seu inventário e enviou o resto para a base. Foi o mesmo para os baús de prata. Ele só abriu os de ouro, enquanto que os de prata foram enviados para o armazém ainda fechados. Seria interessante ver os baús de prata empilhados no armazém mais tarde. Ele também completou as missões 19 a 21. 3 missões. Foi necessário se livrar de 12 lordes. Conforme seu nível subiu, a experiência necessária para cada nível aumentou muito. Assim, o último lorde avançado que ele matou só lhe deu um nível. Ele ganhou um total de 15 níveis. Nível 84, E03. 89%. Guerra avançado. Pontos de vida 24.950 de 24.950. Mana 24.180 de 24.180. Força 88, mais 10. Agilidade 89, mais 10. Inteligência 85, mais 5. Sorte 11. Carisma 23, mais 4. Naquele momento, Sud, o demônio, de repente falou com ele. Senhor, eu posso usar um coração na minha alquimia. Um coração na alquimia. Sim. É possível fabricar medicamentos de cura muito forte sintetizando o coração juntamente com essências.
Qual é a eficácia? Não tenho certeza. Mas se você tiver sorte. Quem sabe uma poção que restaura todos os seus pontos de vida? Existe a possibilidade de fracasso. Claro. No entanto, posso tentar até 10 vezes com um coração. E então ao menos um deles deve ter sucesso. Então, manda bala. Luca não se preocupava com um mero coração. Agora, ele poderia obter os corações dos lords sem muita dificuldade. Se a alquimia de Sud fosse bem sucedida e ele criasse uma poção que restaurasse Luca à sua condição plena, ela seria certamente de grande ajuda. Se Luca estivesse diante da morte iminente, ele poderia recuperar todos os 24.950 pontos de vida de uma só vez. Se o Senhor confia em mim, eu certamente terei sucesso. Existem outros ingredientes necessários. Essências e uma poção de vida devem ser suficientes. Mas um pouco de polunar pode aumentar a probabilidade. Tipo de pedras lunares. Sim. É uma superstição. Mas parece bastante provável. Então use algumas. Você prefere uma pedra lunar grande? Seria bom. Que tal umas 10? Uhul. Mais do que suficiente. Ok. Então por favor. Dê o seu melhor. Vai levar algum tempo. Eu te avisarei quando estiver pronto. Depois disso, Sud começou sua alquimia. Claro. Luca não via ele. Já que Sud estava fazendo a síntese em seu laboratório de alquimia dentro de sua sombra. Eu espero que ele tenha sucesso. Se houvesse uma poção que pudesse restaurar toda a sua saúde, seria reconfortante. Já que era como ter uma vida extra. Aqui é o fervo. Na frente de Luca. Uma batalha estava ocorrendo entre um demônio gigante e os comandantes do exército de Vamon. Conforme ele matou os lords e se moveu pelas linhas inimigas, Luca chegou às margens de uma batalha entre um dos 3 principais comandantes do segundo rei demônio e os comandantes da Vamon da Terra. Ela era o demônio Cadiana. Uma enorme sereia. Com a parte superior do corpo parecida com uma mulher esplendorosa. Mas sua parte inferior do corpo tinha escamas que pareciam uma armadura. Muito assustadora. Além disso, cada um dos seus milhares de fios de cabelo formava tentáculos serpentinos como a lendária Medusa. Cadiana estava lutando contra o segundo comandante, Madon, e 4 outros comandantes do exército. Um ser humano normal com um corpo mundano teria seus tímpanos estourados com os sons. Claro. Antes de os tímpanos estourarem, seus corpos já teriam se transformado em poeira com as ondas de choque dos embates. No entanto, Luca apenas assistiu seu confronto. Cadiana era ligeiramente superior. Ao contrário de Cadiana, que estava atacando, Madon e os outros estavam focados na defesa. Milhares de fios de cabelo de Cadiana chicotearam o corpo de Madon. Mas os outros comandantes bloquearam instantaneamente o ataque com uma barreira. Quando ela atacava os outros comandantes do exército, a situação era a mesma. Cadiana ficava furiosa e mudava de alvo. Mas ela era bloqueada pela barreira dos comandantes todas as vezes. Eles não conseguem atacar, mas estão impedindo que Cadiana avance. Só isso já era suficiente. O único problema era que eles teriam que defender até Cadiana se cansar e recuar. Claro. Madon e os outros pareciam estar acostumados a esse tipo de trabalho. Que caras chatos! Se vocês vão lutar tão vergonhosamente, então vão embora daqui! Cadiana gritou ao atacar de forma mais agressiva.
Sons ainda mais altos e aterrorizantes se espalharam pelas redondezas. Desta vez, o choque foi forte e Madum franziu a testa ligeiramente. Naquele momento, Cadiana voou disparado em direção a Lucan. Como se aquele tivesse sido seu objetivo desde o princípio daquele rompante. Ela sabia desde o início que Lucan estava observando o embate. Ela acelerou através do espaço como um feixe de luz. E inúmeros raios foram na direção de Lucan. Centenas de raios cobriram o céu. No entanto, Lucan balançou sua espada calmamente para destruir os raios. Assim que Cadiana fez uma expressão de surpresa, a espada de Lucan brilhou. A cabeça de Cadiana foi cortada. Seu enorme corpo foi separado em dezenas de pedaços. Ugh! Foi o que aconteceu em um piscar de olhos. A cabeça de Cadiana, que tinha voado para longe, demonstrava uma expressão de completo choque. Entretanto, o corpo dela foi remontado imediatamente após a separação. Seus olhos brilharam com raiva e milhares de raios voaram em direção a Lucan ao mesmo tempo. Os relâmpagos preencheram todo o espaço. Se Lucan tivesse simplesmente subido alguns níveis, teria sido impossível sair daquela situação. Um ataque tão maciço não poderia ser parado com uma habilidade diária como a Fenda Celestial Estoica. No entanto, este ataque não era nada para Lucan, que tinha superado seus próprios limites várias vezes no hall dos Guardiões. Fendas celestiais estoicas se espalharam em 10 ondas de uma só vez e destruíram todos os raios. O que se seguiu depois foi um outro golpe implacável. O flash criou uma linha de luz vermelha do ombro direito de Cadiana até o lado esquerdo do quadril. Ah! Mais uma vez, seu corpo foi cortado. Claro. Cadiana foi imediatamente restaurada ao seu estado original. Mas havia surpresa nos olhos dela. Ela não conseguia acreditar. Luca olhou para ela friamente. Eu me pergunto quantas vezes você conseguirá se curar. Naquele momento, Cadiana mandou seus cabelos na direção de Luca mais uma vez. O ataque vinha com o dobro de fios de antes. Que função? Luca usou o fluxo celestial e os dissipou. Quando ele se livrou de todos, ele não via mais Cadiana. Querendo escapar, ela estava voando para o alto, através das nuvens roxas. Eu não posso perder essa oportunidade. Lucan começou a perseguição imediatamente. Em seguida, o segundo comandante Madum gritou: Espere! Esse lugar é perigoso. É difícil se mover corretamente devido ao poder dimensional lá em cima. Entre os comandantes, apenas a terceira comandante, Ligas, e 12º comandante, Rainkar, conseguiam voar lá em cima. Madum não poderia entrar no mar dimensional. Porém, mais uma pessoa precisava ser adicionada a essa lista hoje. Luca lhe deu um sorriso despreocupado e desapareceu para dentro no mar dimensional. E isso é impossível. Madum e os outros 4 comandantes ficaram atônitos. Eles nunca tinham imaginado que o poder de Luca estivesse em um nível capaz de forçar Cadiana a fugir. E até mesmo capaz de entrar no mar dimensional. Por outro lado, Lucan ficou chocado com o cenário ao seu redor. O céu estava negro como o universo. Abaixo dele, nuvens roxas se espalhavam infinitamente, como um mar. Era por isso que era chamado de Mar de Nuvens. Havia apenas nuvens. Não importava para onde ele olhasse. No entanto, estas nuvens não eram nuvens normais, mas o fluxo de energia dimensional. Aqueles que não tinham resistência ao poder dimensional seriam desintegrados pela pressão formidável.
No entanto, graças à vontade da imersão que ele tinha adquirido quando as asas do caos chegaram ao estágio 6, Luca não se sentia incomodado. Seus olhos se moveram ao redor como um falcão em busca da presa. Lá. Cadiana. O demônio. Parecia estar indo para a parte superior do mar de nuvens. Lucan começou a perseguição imediatamente. E a alcançou rápido. Seu voo era diferente do normal. Porque ele fazia repetidas quebras no espaço. Quando Lucan bloqueou seu caminho, Cadiana parou e olhou para ele como se tivesse desistido de escapar. Você veio até aqui para morrer. Seu corpo foi coberto por uma luz azul. Cadiana, que originalmente era 10 vezes maior do que Luca, tinha se reduzido até um tamanho semelhante a ele. Ela no mesmo instante atacou com uma espada azul escuro com um impulso forte, incomparável ao de antes. As duas espadas se chocaram. As espadas colidiram algumas vezes até que rachaduras começaram a se formar na espada do Lorde Vampiro. Droga! Por que é que essa espada é tão forte? Lucan franziu a testa. Cadiana estava segurando uma espada excêntrica. Se ela conseguia destruir uma espada de classificação lendária tão facilmente, era provável que fosse uma espada de classificação mítica. Ele guardou a espada do Lorde Vampiro com certa relutância e pegou outra espada de seu inventário. Ele tinha preparado equipamento extra para casos como este. Cadiana tinha um sorriso vitorioso depois de ver a expressão de Lucan e empunhou a espada com mais violência. Isso é o seu fim. No entanto, naquele momento, a espada de Lucan já tinha passado por todo o seu corpo. Os braços e a cabeça de Cadiana foram separados do corpo. Uag! E isso é ridículo! Seu corpo foi novamente restaurado enquanto ela olhava para a espada de Luca.